O que verdadeiramente importa e define o seu timbre? Vamos ver junto? O timbre, ele é muito mais do que uma guitarra, um amplificador ou um pedal. Na verdade, o timbre, ele é composto pelo grupo todo de equipamentos que você usa soando quando você está tocando, tá? E é a maior briga de todos nós guitarristas, é chegar no timbre que nós consideramos ideal. Referência, tá? A coisa mais importante na hora da gente timbrar a nossa guitarra é a gente ter uma clara percepção de quem é a nossa referência na guitarra, né? O que ele toca, o que essa referência toca, o que essa referência usa de equipamento, né? Provavelmente é o que nos trouxe a tocar guitarra. É quando a gente olha um guitarrista, gosta do som, gosta de como ele sola, gosta da música dele. Então essa é a nossa referência, tá? Para efeito do timbre, eu divido em 3 grupos de 3 grupos que vão influenciar diretamente a referência no final das contas, tá? O primeiro grupo seria, eu colocaria nesse primeiro grupo as guitarras, tá? Cada guitarra com sua identidade, com sua assinatura, ela faria parte do meu primeiro grupo. No meu segundo grupo, eu colocaria os amplificadores, tá? Também com suas características, com as suas frequências. Os amplificadores seriam o segundo grupo. E no terceiro grupo, eu colocaria hoje os gabinetes de 1, de 2, de 4, de 12, de 10, de 15 e o microfone, tá? Que no final é o que capta o som do conjunto todo e manda para um PA ou então manda para um gravador. Parece que isso é uma orientação muito para iniciante, muito para quem está começando a tocar, e é mesmo, mas é que no meio do caminho, às vezes, com tanto equipamento, com tanto conhecimento, com tantos captadores, com tantos amplificadores e alto-falantes diferentes que a gente acaba se encontrando, a gente acaba perdendo a nossa referência. E isso, e as guitarras, os amplificadores e os gabinetes, eles são importantes para definir o que a gente quer no nosso timbre, né? E a gente às vezes perde o foco da referência pela quantidade de opções que nós temos hoje. Mas eu quero deixar bem reforçado isso, que a sua guitarra, o teu amplificador e o teu gabinete, eles são os equipamentos que vão dar a característica do teu timbre. Hoje é muito comum ver o guitarrista comprar a guitarra, já começar a pensar em que modificação que ele vai fazer nessa guitarra, aí ele já passa para os pedais que ele vai usar, né? E o amplificador e o gabinete vão ficando por último. Volto a falar que o que vai influenciar mesmo no timbre é a guitarra, é o amplificador e é o gabinete. Então, feito essas considerações iniciais, agora nós vamos ver um pouco dos grupos separados, as guitarras, os amplificadores, os gabinetes e microfones. Eu vou colocar tudo isso num contexto muito atual, para a gente tentar direcionar aonde a gente quer chegar. O quanto que a guitarra influencia num timbre que a gente quer, tá? O formato do corpo da guitarra interfere no timbre? A gente vai perceber que que o formato do corpo da guitarra influencia no timbre, sim. O comprimento da escala influencia no timbre? Sim, por observação também. A gente consegue ver que quanto maior o timbre, o comprimento da escala, tá, a guitarra tende a ter sons graves mais pronunciados, tá? A madeira do corpo da guitarra é um assunto mais polêmico, mas na verdade a gente pode encerrar esse assunto dizendo o seguinte:
não é qualquer madeira, só porque ela seria muito boa timbristicamente falando, que ela pode ser utilizada para se fazer guitarra. A madeira da guitarra ela não é escolhida exclusivamente pelo timbre que ela é capaz de dar. Ela é escolhida pela facilidade de trabalho que o luthier vai ter de trabalhar com essa madeira. Ela vai ter... ela vai ser escolhida de acordo com a dureza ou a maciez do corpo. Por exemplo, uma guitarra com um corpo de madeira muito macio, ela tende a sofrer amassamento. Então você tem ali, por exemplo, os dois pivôs que sustentam uma ponte, enterrados numa madeira muito macia. Essa madeira pode alargar ali, essas pontes podem perder a fixação. Né? Numa madeira que seja que esfarele com muita facilidade, os parafusos podem desprender e ela pode se desgastar com o tempo. Então, quando a gente fala em madeira, a madeira ela é escolhida pela capacidade que ela tem de se tornar uma guitarra. Então essa é uma questão que tem que levar em conta na hora de escolher o corpo da madeira. Né? E a escala, a madeira da escala com que é feita a guitarra também vai influenciar. A madeira da escala da guitarra, ela pode ser feita do mesmo material que é feito a madeira do corpo. Só que a madeira da escala ela tem que ser uma madeira que não sofra processo de deformação. Tá? Ela não pode torcer, ela não pode envergar. Outra coisa que afeta muito o timbre da guitarra são os captadores. Né? Os single coils, os captadores simples, né? São captadores muito bons para tocar em guitarra com som limpo ou com um leve crunch. Né? São guitarras são captadores que, se você aplicar, né, neles um ganho muito grande, eles vão tender a ficar muito barulhento. Né? Então olha na tua referência e veja quais são os captadores que aquele guitarrista que serve de referência para você usa. Tá? Porque ele usa o captador de acordo com a música que ele toca. Né? Já os humbuckers, eles são para guitarras já funcionando pensando em alto ganho. Né? São captadores que são mais silenciosos, eles são mais fortes, eles captam a vibração das cordas de uma maneira mais forte. Então eles vão influenciar diretamente no timbre da guitarra. Outro fato que influencia é se o captador está preso no corpo ou se ele está preso num escudo. Tá? As guitarras que têm os seus captadores presos num escudo, geralmente esse escudo é plástico, matéria plástica ou resina, elas tendem a soar mais agudas do que guitarras em que o captador é preso direto no corpo. Tá? Então a gente tem que voltar e procurar a nossa referência, porque às vezes o timbre que está na nossa cabeça é um timbre de uma guitarra que tem certas características, e a guitarra que a gente está tentando levar até essas características, às vezes ela não responde, ela não fica bem, ela não corresponde ao que a gente quer. Tá? Quando a gente entra no grupo dos amplificadores, tá? Aí a gente já tem que estar bem definido qual é o timbre que a gente quer, porque os amplificadores eles soam muito diferentes. Os amplificadores que tendem a soar como Marshall, dificilmente eles conseguem ser imitados quando você tem um Mesa Boogie. Ou seja, você compra um amplificador Mesa Boogie e depois você tenta alterar o som desse amplificador de tal maneira que ele vai soar como um amplificador Marshall. Isso é muito difícil, Isso acrescenta muito obstáculo para a gente chegar no nosso time. A gente já tem que ir para amplificadores que soem com mais ou menos com o timbre que a gente quer. Né? Se seu timbre ele é um timbre que tem voz britânica, como são os Marshalls, como são os Vox, como são os Oranges, é para esse lado que você tem que ir. Você tem que comprar, mesmo que você não compre amplificadores que já sejam top de linha, compre amplificadores mais baratos de entrada.
Mas esses amplificadores eles já vêm com uma certa semelhança na hora de escolher, para te lembrar que ele vai soar para um timbre mais Marshall, ou se vai soar para um timbre mais Fender, ou vai soar para um timbre mais Mesa Boogie. Então a gente já tem que ir nessas referências. E aí a gente entra em outro grupo que é esse, sem dúvida, fundamental na hora de ter um bom timbre, né? E por que eu falo que é fundamental? Hoje a gente está vivendo a correria atrás do Impulse Response, né? E o que é o Impulse Response? O Impulse Response nada mais é do que uma cópia fiel de como soa um determinado alto-falante dentro de um determinado gabinete e microfonado de uma determinada maneira. Isso é o Impulse Response. O Impulse Response ele não é responsável por simular o som de pré-amplificadores ou de power amplificadores. Ele simula o alto-falante, o gabinete e o microfone que tá sendo usado para captar esse momento dele, né? E alto-falante é fundamental. Você trocar o alto-falante de um amplificador, seja ele qual for, é parecer que você trocou um amplificador. Mesmo que ele seja um amplificador barato, de entrada, a hora que você põe um alto-falante nele, que corresponda às características dele e de boa qualidade, esse amplificador ele vai se transformar em outro, tá? Ele vai dar uma qualidade muito, muito melhor. No próximo vídeo, nós vamos discutir um pouquinho a guitarra. Nós vamos ver como que a guitarra pode fazer a diferença no timbre que você quer. Aguardo você, até o próximo.